E o São Paulo conhece a sua primeira vitória no Paulistão Feminino de 2025 ao bater o Red Bull Bragantino lá no estádio Gabriel Max Silva, em Santana do Parnaíba, por 3-0. Apesar que o Bragantino teve um gol anulado, que o juiz deu impedimento, para mim não teve impedimento. E também a Ana Bia ainda pegou um pênalti, certo? E também um pênalti aí na mão da Maressa, que o juiz, encoberto com os jogadores na frente, não viu essa mão na bola, mas no meu ponto de vista também foi um pênalti não marcado. Mas o São Paulo vence e assim vai para a 4ª posição na tabela. Nós vamos trazer para vocês o histórico da partida e, claro, a nossa análise e opinião. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, o Paulistão Feminino 2025, esse jogo que aconteceu lá no estádio Gabriel Max Silva, de São Paulo 3, Red Bull Bragantino 0. Mas antes, vocês que já são inscritos, já conhece o nosso canal, já sabe o conteúdo show de bola que nós vamos trazer, então eu acredito que você já deve deixar o seu like logo no começo do vídeo. E com isso que eu conto, hein, galera? E vocês que chegaram aí essa semana, tá conhecendo ainda o nosso canal, já se inscreveu, então assista o vídeo, se você gostar, deixa seu like, compartilhe. E você ainda não assistiu ainda, não se inscreveu ainda? Se você não se inscreveu, pois dê essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta, beleza, gente? Pois bem, galera, um jogo interessante lá em Santana do Parnaíba. O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 3-0 pela 3ª rodada do Paulistão Feminino de 2025, aliás, pela 2ª rodada do Paulistão de 2025. A partida aconteceu lá no estádio Municipal de Santana do Parnaíba, o Gabriel Max Silva. Pois bem, como é que os técnicos Humberto Simão e o Thiago Viana escalaram as suas equipes para esse duelo? Vamos começar primeiro com os visitantes, que são as soberanas do Tricolor Paulista, que foi com um time mesclado. Dessa vez o Thiago Viana não foi com o time totalmente reserva, igual foi contra o Santos, porque o time precisava do resultado. Então ele mesclou hoje o time, já que domingo tem um compromisso importante contra a equipe do Bahia. E o Red Bull Bragantino também mesclou também o seu time, certo? Colocou as jogadoras titulares no final da partida para ver se mudava o resultado, mas não teve jeito. Pois bem, olha só como é que o Thiago Viana escalou a sua equipe. Ele foi de Ana Bia, Bruna Caldeirão, e aliás a Ana Bia, para mim, a goleira Ana Bia foi a melhor em campo, que essa jogadora pegou, não tá escrito, pegou um pênalti e fez grandes defesas na partida. A Bruna Caldeirão, a Kaká, Jéssica Soares e a Carol Gil, Maressa, Aline, Carla Alves e Crivellari. No ataque, Serrana e Dudinha. Aí depois ele fez as mudanças necessárias só para as jogadoras pegar ritmo de jogo, certo? Porque a partida já estava ganho 3-0, né, gente? Pois bem, e o Beto Simão, como é que ele entrou? Olha só, ele foi de Alice, Catarina, Estela, Laurinha Valverde e a dos Santos, Tamires, Vívia, Brenda e a Janiele, Emily e Isa Rangel. Tá aí o time também mesclado. Você vê aqui, ó, a Catarina é reserva, né? A Estela entrou depois no segundo tempo, certo? A Vívia também não é titular. A Janiele, Emily e Isa Rangel. Aliás, Isa Rangel, pra mim, hoje ela pode ser titular em vários times do futebol feminino brasileiro. Mas depois ele colocou as suas jogadoras, né? Fica o alento, a Jane saiu machucada, espero que não seja nada grave.
Então tá aí para vocês as escalações dos dois técnicos para este duelo. Pois bem, galera, e como é que foi o primeiro tempo? Olha só, primeiro tempo meio morno no começo, São Paulo muito bagunçado, muito desorganizado, certo? O time parece que não treina, essa impressão que dá. Na minha opinião, o Red Bull Bragantino estava até melhor do que o São Paulo no primeiro tempo até tomar o gol, certo? Aos 17 minutos, Kaká abriu o placar para o São Paulo ao converter um pênalti no canto direito da goleira Alice. Pois bem, o Bragantino também teve a chance de empatar com um pênalti aos 36 minutos, certo? Mas a goleira Ana Bia defendeu a cobrança e manteve o tricolor na frente. Pois bem, olha só, gente, aos 8 minutos depois, Crivellari ampliou o marcador ao receber um lindo passe da Dudinha Ceana. Eu que estava conectando ela, que até ali, para mim, ela não estava jogando nada, certo? E do lado direito da área e bateu cruzado de primeiro, um golaço da Crivellari. Pois bem, então tá aí o primeiro tempo de Red Bull Bragantino 2, São Paulo 0, no resultado parcial do primeiro tempo. Pois bem, gente, o segundo tempo, o São Paulo voltou um pouco melhor do que o primeiro tempo, tentando reter mais a bola, trabalhar mais a bola, porque estava ganhando de 2-0, certo? Então precisava conter o jogo, né? Segurar um pouco o jogo e não sofrer o risco de tomar gol de bobeira, certo? Fez as substituições que precisava para as jogadoras ter um pouco de ritmo, certo? E olha só, e deu certo que aos 27 minutos a Camilinha deu números finais à partida ao receber no meio e bater colocado no canto direito de Alice, que nada pôde fazer. Um golaço da Camilinha fazendo assim 3-0. São Paulo ainda teve outra chance com a Dai Silva, né? Que agora é só Dai, porque tem duas Dai Silva. A Dai recebeu no ataque, foi pra frente, passou pela adversária, certo? Ficou cara a cara com a goleira, só que ela chutou cruzado, a bola bateu na trave, certo? Aí no rebote foi pra fora, certo? Então, aí o São Paulo segurou o resultado, certo? Teve o fato aí da Jane ter saído machucada no segundo tempo, já no finalzinho do jogo, certo? Depois de uma entrada da Robinha, que eu achei desnecessário, uma entrada daquela no meio de campo, certo? E ela saiu de maca, espero que não seja nada grave com a Jane Tavares. Então, tá aí para vocês o segundo tempo do jogo de São Paulo 3, Red Bull Bragantino 0, São Paulo conhecendo a sua primeira vitória no Paulistão feminino. Pois bem, como é que fica agora os times aí, né, na posição na tabela do Brasileirão? Com essa vitória, São Paulo conquistou seus primeiros pontos do campeonato e subiu para a 4ª posição, enquanto que o Bragantino segue sem vencer e ocupa a lanterna da competição. Também pega o Corinthians na primeira rodada, São Paulo na segunda, né? São 8 equipes só, e só as melhores equipes do Paulistão. Aí o Realidade Jovem tá nesse lugar aí, então, né? Realidade Jovem que se cuida aí. Pois bem, gente, e a agenda das duas equipes? Olha só, pelo Paulistão, o Red Bull Bragantino joga no próximo dia 4 de junho, às 15 horas, fora de casa contra o Realidade Jovem. Enquanto pelo Brasileirão, pela 11ª rodada do Brasileirão, as Bragantinas vão até o Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio. O jogo será às 16 horas, domingo agora, dia 18. E o São Paulo, pelo Paulistão, vai de novo encarar o Palmeiras mais uma vez lá na Arena Barueri. Exatamente, o jogo será no dia 4 de junho às 19 horas, certo? Mas dessa vez pelo Paulistão feminino. Pelo Brasileirão, São Paulo vai até a Bahia enfrentar o Bahia, certo? Pela 11ª rodada do Brasileirão. O jogo será domingo, dia 18, às 15 horas, gente. Pois bem, meus amigos, um jogo que começou meio morno, São Paulo desarrumado, o Bragantino um pouco melhor, certas jovens jogadoras do Bragantino, diga-se de passagem, certo? Sempre falei aqui que o Bragantino tem um ótimo scout, ótimos analistas de desempenho que conseguem encontrar jogadoras, certo? Que formam uma grande equipe, certo? Jogadoras jovens,
certo? Mais promissoras. E o Red Bull Bragantino estava até melhor, até sofreu o primeiro gol, né? Foi um pênalti, né? A Brenda tentou tirar a bola e no que ela tentou tirar, o pé dela sobrou para a Crivellari, né? Sobrou, chutou a Crivellari, então o juiz estava em cima do lance e marcou pênalti. E aí a Kaká bateu com perfeição e fez 1-0, certo? Logo depois o Bragantino teve um pênalti também, certo? A seu favor, que a Isa Rangel bateu, mas aí a Ana Bia, que aliás a Carlinha que se cuida, hein? Carlinha que se cuida. Ana Bia foi e defendeu muito bem, certo? Além dessa defesa, ela fez outras grandes defesas, até uma cabeçada a queima-roupa da zagueira do Bragantino, e teve outras oportunidades de grande defesa. Pois bem, gente, e o Bragantino, como eu já falei no início, teve um gol anulado, certo? Quando o jogo estava 1-1, o Bragantino teve um gol anulado porque o juiz marcou impedimento, mas na minha opinião, no meu ponto de vista, não foi impedimento e o Red Bull Bragantino foi prejudicado, certo? Então, e aí também teve um lance que a bola bateu no braço da Maressa dentro da área, mas aí até dá um desconto que o juiz estava com muitas jogadoras na frente. Como não tem VAR, né? Então ele não viu, mas na minha opinião o Red Bull Bragantino foi prejudicado. Talvez não mudaria o resultado da partida, mas daria um novo alento a partida se o juiz tivesse dado o gol. Mas assim termina a partida, o São Paulo 3, Red Bull Bragantino 0, certo? Um jogo no começo meio morno, né? Mas depois ficou interessante, as duas equipes buscando o resultado. O Red Bull Bragantino, depois que sofreu o segundo gol, foi para cima, mas sem efetividade no ataque, e o São Paulo tentou segurar a bola para conseguir segurar o resultado, e aí com a entrada da Camilinha, ela matou o jogo fazendo o terceiro gol. Pois bem, gente, vou passar para vocês os resultados de todos os jogos dessa segunda rodada do Paulistão Feminino, que começou nessa quarta-feira. O Taubaté venceu a Realidade Jovem por 1-0, o Palmeiras venceu a Ferroviária também por 1-0. A gente tem o pós-jogo aqui, o Corinthians, né, numa transmissão lamentável do UOL, certo? Lamentável, certo? Federação Paulista precisa ver isso aí. Deixar aí os torcedores corintianos e santistas na mão sem poder assistir o jogo. Então aí fica aí o alento para a Federação Paulista ver isso, certo? E para que a emissora trate o futebol feminino com mais seriedade, certo? Então, Santos 0, Corinthians 3, Red Bull Bragantino 0, São Paulo 3. Então tá aí para vocês o resultado dos jogos, certo? Agora a gente volta aí no próximo vídeo, um pré-jogo aí, gente, de Cruzeiro e Ferroviária. Fiquem ligados aí. Vou ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso, abençoado final de semana, e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!